não consegue acreditar no que ela está vendo naquela carta. Completamente em choque, ela tenta entender a situação. Mas ela é tirada de seus pensamentos, quando ouve várias vozes vindo de dentro do escritório do Duque. Ela se aproxima, e olha pela porta, que estava entreaberta. Lia, que ainda nem tinha conseguido se recuperar do choque da carta que recebeu, é surpreendida com a cena dos cavaleiros correndo de um lado para o outro. Eles estavam enfeitando a sala do Duque, com velas, flores, e tudo mais que pudesse criar um ambiente romântico. Ela fica ainda mais pasma do que antes, com uma cara de espanto. Enquanto ela se pergunta, o que é tudo isso, o Duque Edgar Ferriel, que também não estava sabendo de nada, chega no local. Lia não consegue digerir tudo o que está acontecendo, e quando ela vê o Duque começa a lembrar do que havia lido naquela carta. Ela começa a divagar. Eu? Casada com ele? Ela pensa, enquanto cora levemente. Quando se dá conta disso, ela solta um grito. O Duque fica confuso, sem entender o que está acontecendo. Enquanto Lia olha de novo para a carta, que está em suas mãos. Ela pensa que tudo isso só pode ser uma brincadeira de seu irmão Bel. Mas então ela quase surta, quando percebe que a letra da carta, com certeza, é a sua letra. Enquanto isso, o coitado do Duque só fica de canto sem entender nada. Ele olha para Lia, e pergunta se ela está bem. Ela por sua vez, que já está quase surtando, aponta para dentro do escritório do Duque, e pergunta irritada, o que significa tudo aquilo. O Duque, ao ver o que os cavaleiros estão fazendo lá, pensa com si mesmo, que com certeza isso tudo é obra dos membros do fã-clube. Ele se sente envergonhado e apenas diz sem jeito, que aquilo não é nada. Lia não fica satisfeita com a resposta, e claramente irritada, repreende o Duque. Nada? Ela acha que ele está zombando dela. Então ela continua a repreender o Duque e começa a se retirar do local, dizendo que não tem tempo para perder com essas coisas. Assim que Lia sai, o príncipe aparece, chateado porque a operação falhou. Então o Duque, percebendo que tudo isso foi obra dele, fica furioso. O príncipe começa a tentar se explicar. E diz que eles só estavam querendo ajudar os dois a se aproximarem. O Duque, muito irritado, diz que eles só pioraram as coisas. Então o príncipe, com uma carinha de coitado, pede desculpas. Eles começam a discutir e falar sobre Lia. O Duque decide que precisa se desculpar com ela. Ele diz o quanto a admira e a respeita. Não conseguindo disfarçar, ele fala que a acha encantadora. E então o príncipe observa e percebe que o Duque está mais apaixonado do que ele imaginava. Na cena seguinte, vemos Lia, já na sua casa, encarando a caixinha que ela ganhou de seu irmão. A caixa começa a brilhar novamente, e então percebemos que nesse meio tempo, Lia havia escrito uma carta em resposta, para outra Lia. Ela abre a caixa, e lá tem outra carta, que dizia para ela acreditar que tudo era verdade sim, que aquilo não era só uma brincadeira de Bel. Então ela continua, explicando que aparentemente, a linha temporal delas, tem uma diferença de aproximadamente 5 anos. Ela explica, que lá, em seu mundo, a pesquisa de Bel sobre mundos paralelos, já está bem avançada. Ela ainda diz que se Lia não consegue acreditar, ela pode oferecer uma prova. E então menciona uma frase secreta que somente Lia conhece. Lia fica estarrecida, e percebe que tudo é real. Então ela começa a pensar, que precisa falar com Bel sobre tudo isso o quanto antes possível. Ela acha que isso é uma descoberta realmente magnífica. Ela pensa orgulhosa, no quanto seu irmãozinho é incrível. Lia pega uma pena, e começa a escrever novamente em resposta para outra Lia. Ela diz o quanto tudo isso é incrível e elogia Bel. E também aproveita para fazer a pergunta, que tanto a tem perturbado. Você realmente é casada com o Duque Ferriel? Imediatamente, após colocará a carta na caixa, a duquesa Lia, a Lia do outro mundo, recebe a carta. Ela sorri enquanto lê, e responde dizendo que sim. É verdade. Ela ainda diz o quanto Edgar a faz feliz, e pergunta sobre o Edgar do mundo da nossa prota. Lia fica embaraçada enquanto lê isso.
É difícil para ela acreditar que existe uma versão dela, sendo casada com Edgar. Então ela continua lendo, e a duquesa diz estar curiosa sobre como ela se tornou marquesa. Ela pergunta se isso aconteceu pelo fato de Terry ainda ser muito novo para assumir o título. Terry? Lia se pergunta confusa. Mas prossegue e continua lendo. Ou será que... Em seu mundo, nosso pai foi ferido mais seriamente pelo perpetuador do incidente da carruagem, o forçando a recuar? Bem, se esse for o caso, tenha certeza de achar e eliminar o culpado. Não ter ido atrás deles é meu maior arrependimento. Ao ler isso, Lia sente um calafrio percorrer todo o seu corpo. Sentindo-se aterrorizada, ela percebe que na verdade, o acontecimento de 3 anos atrás, não foi um simples acidente,